O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupado como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai, é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Estamos nessa oitava da Páscoa, praticamente um dia após o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja, do Natal, né? Falei o quê? Obrigado. Às vezes eu confundo. Então, nessa oitava de Natal, né? E a igreja, ela já nos coloca nessa situação meio que contraditória. Jesus nasce e já no dia seguinte coloca o martírio de Estevão. Era para nós estarmos comemorando outras situações de outros santos, mas já vem com passagens de perseguição. Vocês serão levados aos tribunais, vão te odiar por causa do meu nome, na oitava de Natal. Então aqui nós já vamos vendo as consequências que vai se gerar por causa de Jesus Cristo. Ontem no Evangelho falava bem claro que ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Ele veio para salvar e os seus acabaram não querendo a salvação por meio dele. E aqui está a expressão justamente nessa questão de Estevão, porque ali bem no início do cristianismo, então aqueles homens que haviam matado Jesus, eles pensaram que matando Jesus, o nome de Jesus seria apagado, seria esquecido, até a morte dele geraria medo nas pessoas, e não foi isso que aconteceu. Então Estevão agora, ele tenta convencer o sinédrio e as autoridades religiosas daquele tempo, mostrando que o Messias, que tanto se esperava, era aqueles que eles haviam matado mesmo. É bonito que esse capítulo 6º, 7º dos Atos dos Apóstolos, nós vemos ali, a escolha de Estevão como diácono, e depois nós já vemos lá Estevão fazendo toda a narração da história da salvação, desde lá dos princípios até chegar em Jesus Cristo. E ali, como nós vimos no Evangelho, ou nessa passagem, os homens não conseguiam encontrar palavra que pudesse ir contra o que ele estava falando, porque as palavras de sabedoria eram tão sábias
que eles não tinham como ir contra. Então, como eles não tinham como ir contra, acharam uma forma. Vamos enganar, vamos arrumar umas falsas testemunhas, é a mesma coisa que aconteceu com Jesus, e vamos dar um jeito nesse Estevão, porque também dando um jeito nele, se acaba com essa história de Jesus. Só que quanto mais se fala, quanto mais se prega e quanto mais se sofre, quanto mais se mata, mais cristãos vão surgindo. Mas esse nome de Jesus, ele vai causar contradição na vida daqueles homens que não querem saber dele. Mas da nossa parte, nós vamos ter que dar o testemunho. Como Jesus está dizendo aqui, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo, porque vocês serão retirados das sinagogas, vocês serão levados diante dos magistrados, dos juízes, vocês vão acontecer isso, vocês até serão mortos por causa do meu nome. O inferno se enfurece com a pessoa daquele menino que é o nosso Salvador e que depois vai morrer por nós. E como o inferno não tem como atingir a Deus diretamente, ele atinge a Deus por meio dos seus seguidores, que somos nós. E aqui, o que é que Deus nos pede? A nossa perseverança e o nosso conhecimento, né? A nossa certeza de que Jesus realmente é o Messias esperado, Jesus é o nosso Deus e Jesus é o nosso Salvador. Então, diante disso, a nossa atitude é de dizer, é isso mesmo. Só que quanto mais o cristão se ergue, o inferno se enfurece. E ele mostra a fúria por meio dos perseguidores. E aqui tem uma outra coisa. Ao mesmo tempo que os perseguidores, eles nos perseguem, muitas vezes por não ter aberto o coração e por ignorância, a nossa atitude diante deles não é de ódio. Nós, de maneira nenhuma, não podemos odiar os nossos perseguidores, porque Jesus disse que nós devemos amá-los. Imagina Estevão, nesses últimos momentos dele, os homens estão ali, prestes a apedrejá-lo, e começam a apedrejá-lo. E ele olha para o céu, vê Jesus sentado à direita do Pai, e aí ele diz assim: Senhor, não leve em conta esse pecado. A mesma palavra de Jesus lá na cruz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Porque na verdade, dentro do coração de Estevão estava o desejo deles terem o conhecimento que ele teve, a experiência que ele teve em relação a Jesus, para que eles pudessem se salvar. Então, diante dos nossos inimigos, nós não podemos odiá-los, nós devemos amá-los e pedir a Deus a graça de que eles também encontrem-se com Jesus, para que um dia nós estejamos lá. Aí aqui vem essa pergunta, né? Aquelas pessoas que talvez elas não sejam nem suas inimigas, da sua parte, né? Talvez você não seja inimigo deles, mas eles se tornaram inimigos seus. E diante dessas pessoas que se tornaram inimigos, qual é a movimentação existente dentro do seu coração? É raiva,
Já chegou a situação de ódio, já chegou ao ponto de querer a justiça divina, que caia um raio sobre essas pessoas? Ou existe aquele amor, embora dentro de nós os sentimentos estejam contrários, e a luta para não permitir que esse ódio, essa raiva, ou sabe lá o que, domine ao ponto de desejar o mal para essa pessoa e pedir a Deus a graça, Senhor, que eles se convertam. Senhor, não leveis em conta a falta deles. Senhor, que eles mudem de coração, o coração. Senhor, que a tua morte na cruz não seja em vão na vida deles. Porque olha bem o sentimento que estava no coração de Estevão. Não leveis em conta essa falta. E aí ele entrega o espírito e morre. Porque aqui, olha, se Estevão naquele momento, ele estivesse com ódio no coração, ele não ia merecer a palma da vitória. Se Estevão naquele momento estivesse com ódio e dizendo, Senhor, fulmina eles, porque não quiseram te conhecer, e olha, Senhor, aí entrasse no vitimismo, né? Olha o que eles estão fazendo comigo. Estevão não seria santo. Como é que pode? O outro faz o mal para nós? E se nós permitirmos que os nossos sentimentos sejam os sentimentos maus em relação a quem nos faz o mal, porque olhando pelo lado humano, né? Ele está me fazendo mal, como é que eu posso amá-lo? Ele está fazendo mal para mim, como é que eu posso fazer o bem para ele? Humanamente é assim, a lei antiga era essa, mas veja só, se esse for o sentimento, eu não me salvo. Não é que eu tenha que concordar com o erro do outro. Não é que nós vamos massagear o erro do outro. Nós vamos denunciar? Vamos. Nós vamos mostrar que o outro está errado? Nós vamos mostrar que eles estão errados. Mas nós não vamos permitir que a maldade que está nele esteja dentro de nós. Não vamos permitir que o ódio que está nele esteja dentro de nós. E aqui eu vejo assim como um grande exemplo, aquele Davi, né? Diante da perseguição de Saul, no momento certo, em que Saul está ali deitado, dormindo, era o momento de Davi chegar lá, pegar a espada dele e destruir, matar Saul, porque assim a vida dele estava resolvida. Ele ia se tornar o rei de Israel mesmo e não ia mais ter problema de perseguição de Saul. Mas na hora o homem chega, vai lá, pega a espada dele, corta um pedaço do manto, sai. Aí o soldado que estava com ele fica admirado e ainda usa o nome de Deus, dizendo assim: Deus colocou Saul nas tuas mãos para você matar e você não matou? Aí ele diz, né? Quem sou eu, né? Para fazer mal ao ungido do Senhor. Mas dentro do contexto da meditação nossa, é o que ele diz assim, quando ele diz: o mal está nele, o mal não está dentro de mim. Então, se o mal está dentro dele e ele quer fazer o mal para mim, aí é problema dele com Deus. Agora, eu não vou permitir que o mal que está nele me domine ao ponto de eu fazer a mesma coisa com ele. Olha só.
Quantas pessoas nos fazem o mal? A primeira coisa que nós devemos fazer é pedir a Deus a graça de que essas pessoas, elas mudem de vida. É pedir a Deus a graça que elas se salvem, porque quem faz mal não se salvará. E eu não acredito que o nosso desejo seja esse, de ver a perdição do outro. Às vezes nas confissões, nós padres, de maneira particular eu falando, nós nos deparamos com pessoas assim. A mulher que está odiando, está com raiva do esposo porque o esposo traiu, ou porque foi embora e deixou os filhos com a esposa, ou vice-versa. Aquele outro que matou mesmo um parente dele, ou matou um parente dele, e a pessoa está ali com aquele sentimento no coração. A primeira coisa que eu faço para ver se aquela pessoa foi dominada pelo ódio já, é quando eu pergunto assim: você desejaria ver essa pessoa no inferno? Aí eu explico o que é os tormentos do inferno, o que é o sofrimento do inferno. Quando a pessoa diz assim: não, padre, no inferno eu não quero ver, aí eu respiro fundo e agradeço a Deus porque o ódio não está ainda naquele coração. Porque uma pessoa, quando ela está com ódio, ela quer vingança. Ela está com um sentimento de raiva, mas ainda não é o ódio. Aí eu pergunto: você quer rezar por ela, pela conversão dela? Aí a pessoa diz: sim, padre, eu quero rezar, mas dentro de mim eu ainda não estou conseguindo. Então, numa atitude dessa, o sacerdote pode dar absolvição? Pode. Porque a pessoa, ela não quer, mas o sentimento, quando pensa, aí vem a tentação, que coloca na mente da pessoa, está vendo o mal que ela te fez e tal, a pessoa vai relembrando, mas ela está lutando. Mas se a pessoa estiver com ódio, dizendo: eu quero ver essa pessoa no inferno, não tem como absolver. Tem que dar um tempo, tem que esperar, tem que meditar, tem que ver a paixão do Senhor, tem que dar uma olhada de Jesus na cruz, o que foi que ele fez, para depois a pessoa retomar, ela voltar e dizer: agora, Senhor, agora sim eu posso pedir perdão, agora eu posso ser absolvido. É interessante, para terminar, que naqueles encontros com o Padre Rufus, quando ele estava aqui, então vinha aquelas pessoas, que algumas que estavam possessas, outras na verdade era mais sentimentos, que a pessoa tinha no coração, que acabava dando aqueles gritos e aquelas coisas todas. Aí elas eram levadas para ele rezar por elas. A primeira coisa que o Padre Rufus perguntava para aquelas pessoas era: você tem algum sentimento ruim para com alguém? Porque a maioria das coisas eram essas. Foi alguém que fez alguma coisa, foi um estupro que aconteceu, foi uma violência que aconteceu, foi um pai ou uma mãe que fez isso ou fez aquilo. Então ele perguntava, porque a pessoa tinha que estar consciente, porque muitas vezes a pessoa perdia a consciência e era levada pelos sentimentos, ainda mais quando mexe no assunto, o sentimento vem, Então ele esperava acalmar. Aí ele dizia assim: você perdoa essas pessoas pelo mal que elas fizeram a você? Se a pessoa dissesse: eu não perdoo, ele dizia: então pode ir embora, eu não vou rezar por você. Porque não adianta. Deus não entra num coração que odeia.
Era preciso que a pessoa tivesse pelo menos o desejo de perdoar. Quando elas diziam, sim, eu quero perdoar, aí ele rezava. Enquanto a pessoa ela não dava o perdão, era tempo perdido rezar. Porque do coração da pessoa só saía ódio. E no coração que odeia, Deus não entra. Então peçamos a Deus hoje, no dia de Santo Estevão, que Ele nos conceda a graça da perseverança. Se nós não temos ninguém que nós odiamos e temos sentimentos ruins, agradeçamos a Deus. Se isso vier a acontecer, peçamos a Deus a graça de amar até os inimigos, como Ele nos ensinou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a vossa Mãe, Maria Santíssima.